bem-vindos, amantes da quinta arte, ao Primeira Página, onde primeira impressão é que vale. Eu sou Rafael Campos e esse é Matheus Braga e hoje nós iremos trazer um clássico aqui para vocês. A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, do Washington Irving. Mostre o livro aí para nós, Matheus. Isso aí, Rafa, eu tô aqui com o livro da editora Wish, uma edição bem caprichadinha. Eles fazem alguns livros com essa temática mais de terror, né, com essa mesma estilo gráfico, a capa meio branca, assim, com detalhes mais pro preto aqui, com o vermelho ali, o colar, né? E pintura trilateral, vermelhinha, bacana, um fitilhozinho aqui para marcar. O livro nem é tão grande assim a ponto de precisar de um fitilho, vamos dizer, mas acho que sempre é agradável de se marcar a página sem precisar de ter um marcador. E na verdade, né, Rafa, o A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça é um conto, né? Eu até me surpreendi aqui, eu não sabia, achava que era o livro, abri ele agora há pouco. Eu achava que era um livro inteiro sobre a Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, mas o livro é A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça e outros contos, né? Do mesmo autor aí, o Washington Irvine. E aí fala aqui que o texto original é de 1820. A gente acho que está mais familiarizado com a história através do filme, né, com Johnny Depp, que é um clássico ali que marcou uma geração, né? Eu lembro de ficar um pouco assustado, um pouco meio medroso em assistir o filme. Até preciso de rever. Nunca li. E é isso. Vamos lá ao conto em si, ver se o Washington fez uma primeira página agradável aos nossos olhos. A gente já pedir perdão aqui já de cara, que eu vou virar a página e ler a segunda página inteira, porque tanto a primeira quanto a segunda, bastante espaço não aproveitado, então ficaria muito pouco para a gente avaliar numa primeira página só de fato. Mas vamos lá. Washington Irvine, A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça. Encontrado entre outros documentos do falecido Dietrich Knickerbocker. Que terra agradável de almas dormentes, de sonhos que ondulam à frente do olhar, e belos castelos nas nuvens rubentes, para sempre no céu de verão a passar. The Castle of Indolence, James Thompson. No seio de uma daquelas enseadas vastas que recortam a margem oriental do Hudson, na ampla extensão do rio que os antigos navegadores holandeses denominavam Tappan Zee, e onde sempre baixavam as velas, prudentes, implorando a proteção de São Nicolau quando passavam, há uma cidadezinha mercantil, ou porto rural que alguns chamam de Greensburg, mas que é conhecida, de maneira geral e mais apropriada, pelo nome de Tarrytown. Esse nome foi dado, segundo dizem, pelas boas donas de casa da região adjacente em tempos passados, pela propensão inveterada de seus maridos de permanecer na taberna do povoado nos dias de feira. Seja como for, não garanto o fato, somente aludo a ele por uma questão de precisão e autenticidade. Não muito longe desse povoado, talvez cerca de 3 quilômetros, há um valezinho, ou melhor, uma porção de terra entre montanhas, que é um dos lugares mais sossegados do mundo. Um pequeno riacho corre por ele, murmurando o suficiente apenas para embalar o repouso de alguém, e o assobio ocasional de uma codorna ou o picar de um pica-pau são quase os únicos sons que invadem a tranquilidade total. Ainda assim, virando página, é pouquíssima coisa que a gente tem para se debater aqui. Talvez o vídeo fique um pouco mais curto, mas confio no poder de enrolação do Rafa. É, é aquela coisa, né? Tipo, quando você precisa dar uma aula de 100 minutos e o conteúdo é apenas ciclo da água, aí você tem que aprender a enrolar bem. Aprende a virar Exatamente. um chat GPT. Então vamos lá. No caso aqui, eu acho interessante, eu gosto bastante dessa parte lúdica, quando tem versinhos, músicas, cantigas, porque eu acho que é uma forma muito criativa de você apresentar o world building de forma principalmente sociocultural, sem ter que dizer muito. Porque caso poemas, músicas, histórias, de uma forma geral, meio que representa a vontade e o sentimento humano. Tanto que tem um trecho de um filme que agora que eu me esqueci, protagonizado pelo Robbie Williams, que acho que é alguma coisa. Acho que é a Sociedade dos Poetas Mortos, alguma coisa assim, né? Exatamente. E ele fala que o ser humano faz poesia
para que a alma grite os sentimentos do seu ser. Então, acho que quando se apresenta poemas e cantigas numa história, principalmente se ela é fantasiosa, ela traz essa complexidade sociocultural do ambiente. Então, eu gosto bastante. E então mostra aqui, né, que a terra agradável das almas dormentes, de sonhos que ondulam à frente do olhar, e belos castelos nas nuvens, Rubens para sempre no céu do verão passar. Você percebe que é uma rima simples, mas é uma rima extremamente interessante, ainda mais pelo fato de que é uma tradução. Então, parabéns ao tradutor. Então, no caso, Matheus comentou que foi um projeto de catarse, né, para Justo. Acho que viabilizar. Então, parabéns ao tradutor, porque conseguiu manter a rima simples que a gente chama de AB, né, que é AB, tradutor, né? AB. Então, dormentes, rubentes, olhar e passar. Então, parabéns. Camila Fernandes. E assim, o The Castle of Indolence, do James Thompson, é um poema real, no caso. É de um poema que fala de um local. Sabe a cidade de Gamora? Não sei, o Matheus ele não é muito fã de religião, mas existe uma cidade bíblica que era a cidade da perdição, do sexo, do luxúria e tudo mais. Gomorra. Gomorra, exatamente. E Sodoma e que, Gomorra. e que Deus puniu tudo mais. Então, esse Castle of Indolence é uma proposta bem parecida. É um castelo onde a luxúria e os prazeres são meio Safadezas. que a todos que quiserem. Então, eu acho bem legal porque esse poema já traz uma ideia de algo levemente profano, porque o pecado luxúria dentro de um vilarejo que a gente está vendo que é pacato é o pecado adentrando a esse vilarejo. Obviamente, se você não conhece a citação, vai passar extremamente batido isso, mas eu acho que vale pensar assim que livros clássicos, no caso esse, até quando a gente fez do Frankenstein, quando a gente fez do Drácula, quando a gente trouxe também o Edgar Allan Poe, esses livros de terror clássicos, eles se autocitam muitas vezes. Então é interessante que se um autor colocou algum trecho de poema, historinha, alguma coisa, vale a pena perder uns 5 minutinhos da imersão para você ir atrás da informação, porque faz sentido. Então, uma dica de quem gosta de ler livro de terror clássico. Apareceu citação? Gasta um tempinho, procura a citação, porque com certeza, quando você voltar, a imersão vai ser estupidamente maior. Então, fica a Gente, dica aí. legal. Antes dessa citaçãozinha, tem o título aqui, de certa forma, não é um título, né? Mas uma prévia ao capítulo em si, né? Que eu acho poderoso, como se fosse a primeira página. Até coloquei isso na nossa thumb ali no YouTube, né? Encontrado entre os documentos do falecido Dietrich Knickerbocker. Independente da gente não saber quem é essa pessoa, né? Que provavelmente é fictícia, né? No caso, eu acho que dá um sensozinho de imersão e de realidade, sabe? Tipo, ó, isso aqui é real, isso aqui aconteceu, foi encontrado ali dos pertences que estavam com aquele cara que morreu e tal. Então, eu acho que de certa forma, antes de começar a história em si, ele já me conseguiu de alguma forma me ganhar em imersão e de certa forma também coloca um ar sombrio já na história, eu acho, né? Ó, foi alguma coisa que a gente vai descrever aqui, foi encontrado no corpo do morto, né? Como que esse cara morreu, provavelmente é algo misterioso, né? Se entende, ou pelo menos você fica curioso, querendo saber por que que ele morreu, como que aconteceu isso, né? Só que ao mesmo tempo, até que no começo, de fato, ele até acho que tem um pouco disso, mas eu acho que essa primeira página em si ela não flerta muito com esse ar sombrio, com esse ar que eu esperaria ver na Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, ou pelo menos de como eu me recordo, aqui eu estaria roubando um pouco da minha experiência de vida, né? Mas eu achei uma primeira página, sei lá, mais natural, mais feliz, mais tranquila, até um pouco, já avançando um pouco aqui, Rafa,
tem a quebra da quarta parede que a gente chama, o autor ele conversa com você de fato, ele fala, seja como for, não garanto o fato, somente aludo a ele por uma questão de precisão e autenticidade. Então ele está falando com você que está lendo o texto, não vou te garantir isso que eu estou dizendo aqui, é só o que é dito aqui na história. Então, essa quebra de quarta parede, eu já falei que outras vezes ela me traz esse aspecto mais de ar cômico, né? Então é uma brincadeirazinha. Até tem aqui é, um trocadilho que ele faz com o nome da cidade, Terrytown, né? Até fica explicado aqui na nota de rodapé que Terry tem a ver com permanecer, demorar-se. Então é um trocadilho com o nome da cidade, um trocadilho meio divertido, meio é, engraçado, mas que eu acho que também é positivo no sentido de imersão para uma história. Acho que cria um senso de realidade legal também, porque isso é natural do ser humano, fazer trocadilho com as coisas, dar nome às coisas. Então, na hora que você coloca um nome dentro de um universo fictício, você traz aquele universo para um senso mais de realidade. É, então, assim, eu acho que é positivo também nesse sentido, apesar de ter essa antítese para mim com esse lado mais cômico, com esse lado mais feliz que tem na primeira página, de certa forma. A questão da quebra da quarta parede, eu concordo com o Matheus, que eu também não sou muito fã, a não ser que, assim, claro, existe um gênero chamado tragicômico, onde a ideia é ser algo trágico e cômico, e da mesma forma que existe o terrir, que é o terror juntamente com uma comédia. Não acho que aqui leve para um terrir, mas querendo ou não, existe aí um traço de não comédia, mas sim informalidade. No caso, especificamente desse conto, eu não vejo tanto problema essa informalidade, porque, primeiro, é um conto, segundo, já traz a ideia de que é uma história contada de não sei o que, encontrada no corpo de não sei o que, então eu acho que essa história leva para um lado um pouco mais é, fogueira, história de fogueira. Acho que levando por isso até faz sentido. E considerando história de fogueira, não que necessariamente história de fogueira obrigatoriamente tem o mesmo, tem um formato estabelecido. Mas normalmente história de fogueira é a história clássica de que existia um negócio muito bom, muito obrigado, tudo bonitinho. Vamos E uma vai coisa cair por terra. que até uma hora dá ruim. Uhum. Basicamente, é a mesma estrutura narrativa de A Bela e a Fera da Disney. Era uma vez alguém, a cidade, bonitinho, Uhum. não sei o que, sei lá o que, sei lá o que. Aí o pai some. Faz sentido. Aí vai pro castelo, aí tem um monstro, aí tem a queda, aí tem isso, aquilo, aí a mocinha vai. Tanto que a própria história do filme, basicamente, não é tão suave quanto esse começo, mas tem uma história comum, um cotidianismo, e depois vai Uhum. seguindo. Então eu acho que, considerando 1820, que é a Sim, 1820. 1820, então arredondando aí 200 anos, então assim, por uma história de 200 anos, onde tem essa ideia de contação de história, não me incomodou esse começo Verdade. mais leviano. Con- Porém, Concordo com você 100%. Rafa. porém, Só. Vai, se desculpa. fosse agora, no Exato, caso, né? É o que a gente ia falar, né? no Digo caso assim, agora, né? sim. Faz total sentido isso que você está falando, contação de história, e por ser algo do período mais antigo, né? E querendo ou não, vamos parar para se pensar, é uma forma de se introduzir legal uma história, você tem seu prós e contras, né? De você subverter uma ideia, né? Você está jogando esse senso de tranquilidade, daqui a pouco tudo vai cair por terra. Gera um impactozinho, gera uma surpresa, é legal, só que ao mesmo tempo, você pode estar quebrando a expectativa do cara também, né? Tipo, ele está esperando aqui um algo sombrio e vem com algo muito bonitinho, muito simples, muito certinho, ou vice-versa também, né? Ele tá esperando, porque ele leu o começo, algo muito tranquilinho, de repente quebra a expectativa dele, né? Tem o lado positivo e o lado negativo. Mas isso é o que a gente recomenda. Atualmente, nos dias de hoje, você evitar de fazer mudanças bruscas, talvez, né, na transição de texto. Nem sei se vai ter essa transição ou se ele vai ficar é, um tom mais jocoso, talvez, durante o texto todo, apesar de acontecerem coisas sombrias, né? Não sei qual que é a ideia do conto, porque eu nunca li. Mas, me lembrando do filme, eu esperaria algo mais sombrio desde o princípio já, mas enfim, não é para isso que a gente está aqui para variar em comparação com o filme. Eu vejo que
É, por ser um conto, claro que a gente chama de conto porque meio que é como o autor define, porém, existe algumas métricas que a gente faz mais ou menos, né? No caso, tantas mil palavras é um conto, é uma noveleta, é um romance, é um não sei o que lá, sei o que lá. Então, tipo, tem meio que hoje em dia existe uma separação de categorias por tamanho. Então, eu acho que, considerando que tem o quê? Sei lá quantas páginas de. Apesar de que tem muita imagem dentro das coisas, mas um conto, ele normalmente é curto. Existe o microconto, o nanoconto, tem diversos outros menores, porém, um conto ele precisa ser relativamente rápido. Então, fazer uma transição muito brusca pode gerar um problema, mas caso você tiver a capacidade de mostrar essa transição rápida do caso, tá todo mundo bem e alguém morre, existe uma transição, uma quebra muito forte que faz com que flores se tornem tempestade da noite pro dia. Então, eu acho interessante essa proposta de quebra de expectativa. Só que o que mata nisso, que eu concordo com o Matheus, não é a questão da transição rápida em si, mas como a gente leu dois parágrafos e é um Pequeno. parágrafo por página, pelo menos por enquanto, depois mais para frente aumenta porque tem muita imagem representativa, meio que dá essa ideia de que o tempo tá passando, a história é grande, mas se eu for pegar para digitar, deu meia folha. Uhum. Deu meia folha. Então, acredito que se a gente fizesse, por exemplo, o canal primeira página, a gente Primeira meia folha. digitasse todo o texto até dar uma folha sulfite, acredito que a gente teria muito mais coisa para Pra avaliar, assim. avaliar. Claro que dá para a gente tirar bastante coisa desse trecho, mas eu acho que vale essa coisa de, tipo, será que a transição é mais fluida ou mais drástica? A gente poderia saber se tivesse, no Mais tempo de caso, avaliação. mais tempo de palavra. Justo. Porém, de uma forma geral, eu acho que esse sobe e desce que o autor fez, ou pelo menos o editoramento fez, de dizer que a história foi achada em documentos de um falecido, uma citação de um castelo promíscuo, e começa a história dizendo era uma vez a cidadezinha encantada de não sei o quê, eu acho que foi válido, principalmente pelo fato de que começa com todo um ar sombrio. É como se fosse, sabe aqueles filmes que começam no final, aí pausa, vai pro Uhum. começo e depois continua até o ponto que estava? Então eu acho que aqui, não que foi uma tentativa de fazer isso, mas eu acho que me deu um pouco essa sensação Justo. de que começa um terror, pausa, era uma vez tudo bonitinho, para te pegar no contrapé. O problema que eu vejo nisso é exatamente como o Matheus colocou. O flow da história pode ser algo que fique quebrado porque tem muita imagem entre textos. Então, no caso, assim, estamos falando para você não colocar imagem no seu livro? Não estamos dizendo isso. Mas saiba que, dependendo do editoramento do seu livro, pode gerar alguns gatilhos negativos porque você tem pouco texto. Se for um quadrinho, ok, imagem. Se é livro, é texto. Então Justo. é complicado isso. Só para não falar que esses dois parágrafos inteiros dois parágrafos inteiros são só coisas felizes, né? No começo do primeiro, ele cita que uma parte que ainda mantém um pouco do aspecto sombrio, talvez aqui, né? Na ampla extensão do rio, que os antigos navegadores holandeses denominavam Tapanzi, e onde sempre baixavam as velas prudentes, implorando a proteção de São Nicolau quando passavam. Então, é sinal de que algo aqui exige uma certa prudência aqui, né? Baixou a vela ali e tal, pedindo proteção, né? Então, alguma coisa, de certa forma, ele deu aqui talvez um foreshadow aqui de que algo pode estar errado, né? De que algo pode dar errado neste local, né? E aí, de fato, também, né? O segundo parágrafo em si, que é um segundo parágrafo onde nada
é dito a ponto de sombrio nem nada, né? Eu acho que é até proposital mesmo, né, Rafa? Vou colocar como tudo sendo perfeitamente bonito, silêncio tranquilo, pássaro cantando, justamente porque eu vou te romper isso aqui e subverter essa ideia na sua cabeça, né? Sim, tanto que até existe essa questão do simbolismo por detrás de baixar as velas, tem um significado que mostra do. Quando você baixa as velas, você mostra respeito em relação às coisas, né? Então. A gente tem da- o da- exército, quando a bandeira está a meio mastro, né? É um sinal de luto ali. Exato, então assim, da mesma forma que existe o código das bandeiras, se é para cima, se é para baixo, meia bandeira, se tá. Quando é aquela bandeira tripla que tem lá o país, o estado, a cidade ou a confederação. Então, assim, existe todos uns códigos por detrás. Ah, Então, considerando que é um livro de 1800, que mesmo que as navegações possam já ter meio que encerrado, ainda existe muito desse classicismo aí. Então, acredito que tem sim essa relação, porque pode ser sido uma história escrita em 1800, só que ambientada em 1700, 1500, é. 1400. A gente não tem essa noção, porque fala, proteção de São Nicolau. Pô, São Nicolau existe há bastante tempo. Então, até a própria cidade de Greensburg, né, esse nome, tipo, que nem pegando essa ideia de Greenwich, não que seja o mesmo local, mas você percebe que não tem como a gente saber necessariamente o tempo histórico, seja real ou fictício, dessa história, né? A gente pode ter uma ideia, pô. Navegadores holandeses, se a gente considerar né, a diáspora holandesa, talvez estejam falando aí de 1500, 1600, entre 1400 e 1600. Então, mas pô, é muito eu sabendo de história mundial, mas É, seja como for. tem Então, uma nota aqui da tradutora, né? Então não está no livro original, né? Mas aí entra isso também, né, Rafa? Tipo, o livro foi feito na época de 1820, provavelmente para a sociedade da época, tudo era perfeitamente entendido, né? Pra gente pode ser que alguma coisa, eu não sou do país, não conheço, né? E tal. Então aqui, ó, Tarrytown, né? Que ele cita aqui, existe e é parte da cidade de Greenburgh, no estado de Nova York. Então são, de fato, locais reais, né? E, e é algo que provavelmente para quem lia na época não precisaria de uma observação nem nada, né? Para gente que está em outro momento, em outro país, né? Ajuda a ambientar a história, mas eu acho que assim, outra coisa que eu acho positiva em algumas histórias fantasiosas, né? Que é essa questão da baixa fantasia, né? Que é um universo real, né? Então está se passando em locais reais, estou citando aqui locais que existem, não fazendo referência a eles de alguma forma, né? Mas que eu vou trazer elementos fantasiosos aí. sim, então eu acho que é uma proposta válida, algo que a gente até discutiu no nosso último vídeo, que a gente falou do Graciano Ramos em Vidas Secas, que essa questão da regionalidade, né, onde a gente tem essa ideia de que, considerando, porque talvez eu escrevo hoje uma história que fala, não, porque Nova York, Tóquio, toda a sua grandeza, os caramba quatro, daqui a 70 anos, Nova York vai ser São Paulo, que vai ser a grande capital, e Ah, Tóquio, na verdade, se tornou uma grande Índia. Vai perder referência. Então, existem justo. algumas histórias que podem ser atemporais, caso você faça uma fantasia. Caso você faça uma baixa fantasia, pode ser que a tua história fique datada de alguma forma, porque é uma baixa fantasia. Porém, para terror e dark fantasy, eu acho muito bom tanto isso dessa ambientação quanto até aquilo que o Matheus colocou. No caso, Bruxa de Blair se tornou um clássico footage por causa do marketing dizendo que é uma história real e a fita do filme foi realmente recuperada. Claro que hoje em dia esse marketing já tá batido, mas naquela época, pô, todo mundo assistia o filme como se fosse realmente um documentário. O filme é bom? Não. É baixo orçamento? Pra caramba. Mas só a premissa de saber que aquela história, na verdade, é uma simulação do que foi encontrado naquelas fitas, pô, já traz um puta impacto. Mesma coisa aqui. O Exato. local é real, foi encontrado num morto e não sei o que, sei lá. Pra galera de 200 anos atrás, se é minha avó hoje.
cai no golpe do banco dizendo tua transação foi errada, imagina há 200 anos A atrás. imersão que você não trazia, né? Exatamente. Justo. Concordo, sim. Bom, e aí uma coisa que a gente comenta normalmente, Rafa, e a gente não falou aqui sobre a primeira frase em si, eu não vou nem considerar essa primeira frase de fato, né, quando começa o parágrafo de fato, né, no seio de daquelas enseadas, como a primeira frase, porque existe esse pré-texto aqui que é encontrado entre os documentos, parecido que eu acho que isso vale mais como uma primeira frase, como impacto, como a gente acha interessante ser trazido nos dias atuais, do que a primeira frase em si. Porque a primeira frase, se for parar para pensar, ela é imensa. No seio de uma daquelas enseadas vastas que recortam a margem oriental do Hudson, na ampla extensão do rio que os antigos navegadores holandeses denominavam Tapanzi, e onde sempre baixavam as velas prudentes, implorando a proteção de São Nicolau quando passavam a uma cidadezinha mercantil ou porto rural que alguns chamam de Greensburg, mas que é conhecida de maneira geral e mais apropriada pelo nome de Tertal. Então, isso tudo aqui é a primeira frase do parágrafo, né? Então, assim, mas a gente fala, né? É, padrões de escrita da época. Hoje a gente não faz mais isso, né? Evita-se fazer isso. Tem alguma coisa errada aqui? Não, não tem. É uma frase muito longa para se ler com muita vírgula, então, às vezes, numa das vírgulas você perde se isso era um aposto ou se ele está continuando, isso pode causar uma quebra de fluidez na leitura do texto que pode perder o raciocínio da pessoa, né? Eu acho que quando a gente leu aqui não teve esse problema, acho que deu para fluir legal, mas é um risco que se corre, ainda mais numa primeira página, quando você está apresentando seu texto para alguém que não te conhece, né? Então a gente sugere fazer frases menores para evitar de ter esse problema. Sim, com certeza. Não. Apesar de que é uma primeira frase que daria para resumir, com certeza. Com certeza. Justo. Acho que mesmo que, não quero resumir. Dá para quebrar em três partes Uhum. fácil. Dá para quebrar em três partes fácil. E o que eu achei interessante agora sobre a última frase, que além de ser também muito grande, né? Um pequeno riacho corre por ele, murmurando, blá, 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 eu acho que é, é uma última frase que encaixa um pouco com aquilo que o Matheus comentou de proposta, ou no caso, promessa. Porque diz: um pequeno riacho corre por ele, murmurando o suficiente apenas para embalar o repouso de alguém, e o assovio ocasional de uma codorna ao bicar e um pica-pau são quase os únicos sons que invadiu a tranquilidade total. Então aqui ele está trazendo meio que a promessa da quebra desse cenário já estipulado. A Justo. gente colocou, é um cenário bonitinho, onde as pessoas são respeitosas, baixam as velas, é convotado, o melhor lugar do mundo, pá. Mas os cantos da codorna atrapalham esse sossego. Então eu sinto que essa última frase traz realmente a promessa de que vai dar merda em algum momento e essa merda tem que acontecer forte. Porque se apenas uma codorna e um pica-pau são suficientes para atrapalhar a tranquilidade, um cavaleiro sem cabeça tem que atrapalhar a cidade pra um caramba. Então eu acho que, apesar de ser essas duas primeiras páginas relativamente fracas, eu acho que vale como Preparação porque está por vir, né? uma comparação que está por vir. Se o autor, é que no caso eu li essa história há muito tempo, numa outra tradução, não lembro de uma primeira página como essa, então, se essa tradução for uma tradução que tem como promessa que essa primeira página é um microcosmo do que está por vir, show. Dá para ser melhorada com certeza. Mas me traz mais expectativas. Se não, eu acho que é uma promessa que possa ser uma pedrada no rim. Mas aí, Matheus, então, vai virar ou não? Rafa, por esses elementos únicos que a gente vê aqui na primeira página, desconsiderando todo o background que existe por trás da lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, eu não viraria, porque, em princípio, não me engatilhou em nada, não teve nenhuma grande promessa, nenhuma construção de personagem específico. É uma construção da cidade, que, querendo ou não, é um dos, acho que dos personagens dessa história, né?
mas ainda assim não foi suficiente. Também eu acho que tem essa questão do pouco texto, né, entre as duas primeiras páginas a ser avaliado, é, e uma escrita já mais antiga também, né, apesar de que não de fato tenha nenhuma palavra complexa de antiguidade assim, nesse sentido. Não sei se por questão da tradução em si ou se pela escrita original mesmo. Mas, enfim, só pela primeira página, pelas técnicas aqui aplicadas, não me gerou a curiosidade de virar a página, o que não quer dizer que eu não vou virar, tá, Rafa? Não viraria, mas virarei. Não, sim, ainda mais que, tipo, a gente coloca aqui, o não viraria, não quer dizer que a gente não vai virar, porque eu Quer acho dizer que a que, primeira página é ruim? eu acho que no caso, todo livro merece sua chance. Pode ser que não agora, pode ser que não neste momento, pode ser não nos próximos 10 anos, mas eu acho que todo mundo vale uma oportunidade. Mas no caso, quando a gente fala viraria e não viraria, significa que de todos os livros que a gente já trouxe, a gente vira primeiro as páginas que a gente viraria e depois vira páginas que a gente não viraria. Mas no caso aqui, eu viraria, mas eu acho que é mais pela, pela expectativa. Acho que mais pela expectativa. Como eu já li, eu ficaria curioso para saber o quão próximo daquilo que eu já li pegaria. E pelo fato de eu ser fã de terror, eu já fico mais abaladinho. Da mesma forma que o Matheus gosta de uma ficção científica pé no chão, ele gosta de coisas um pouco mais. Então, às vezes, tipo assim, se fosse uma fantasia, talvez não viraria, mas como uma ficçãozinha, ele viraria. Então, eu também tenho os meus xodózinhos. Mesmo que a história pareça ser meio mais ou menos. Eu tenho meus xodós dos terrores. Então, no caso, vou virar. Porém, eu acho que pelo fato do tamanho e do editoramento, eu sinto que perdeu muita potência de uma primeira página decente. Mas pô, as imagens são lindas, são mesmo. Ainda mais nessa Não, edição aí capa dura, edição assim, caprichadíssima, né? é Sem dúvida nenhuma. incrível, assim. Parabéns pela tradução, parabéns pelo editoramento, parabéns pelo ilustrador. Porém, Para a primeira para página. a primeira página, meio que poderia ter sido um pouco mais maior. Mas no caso, sim, eu vou virar, ainda mais que o conto que eu tenho se perdeu no meio do destino, então pretendo comprar para ter na minha estante, porque tem Frankenstein, tem lobisomem, tem Drácula. Drácula, pô, não tem Cavaleiro Sem Cabeça também, tem até o Corvo. Então merece, acho que um espaço na minha estante também. Então, pessoal, deixa aqui nos comentários se vocês viraria ou não viraria, se você, no caso, já conhece a história, se prefere a versão história ou a versão filme do Johnny Depp, mas, obviamente, sempre deixa aqui nos comentários a sua opinião. E também lembrando que sempre a gente deixa na descrição do vídeo um linkzinho para você mandar as informações e poder aparecer aqui no canal. Beleza? Então, bora ler!